Bom dia a todos. Antes de iniciar o que a gente veio falar, vou começar a falar basicamente sobre o CIOT, que vai ser no dia 26 de maio aqui na Faculdade de Medicina, e cujo presidente é o professor Olavo, que acabou de falar, e o presidente da EOT é o André Pedrinelli, que para fazer. Então, existe uma série de atividades já previstas para esse evento, e aí está o convite formulado pelo professor Olavo e pelo Dr. André Pedrinelli. Muito bem, vamos falar hoje sobre um assunto que diz respeito a vários de vocês aqui, que é a residência médica. Muito bem, eu vou falar uma introdução sobre o que é hoje a residência médica, qual que é a dificuldade que temos para organizar a residência médica. Muito bem. Em 2000, lá no início dos anos 2000, foi instituída uma comissão tripartite, composta pela Associação Médica Brasileira, pelo Conselho Federal de Medicina e pelo MEC, através da Comissão Nacional de Residência Médica. Muito bem. Existia uma diferença entre o que a AMB encarava como especialidade médica e o que o MEC e a Comissão Nacional encaravam como especialidades médicas. Existiam 75 especialidades pela AMB e 45 pela Comissão Nacional de Residência Médica. Em 2000, houve a formação dessa comissão tripartite e que se decidiu unificar o que é especialidade médica para todos os efeitos. Então, nessa época, por exemplo, cirurgia da mão havia sido cassada como especialidade médica, com a argumentação de que não havia residência médica em cirurgia da mão. Então, nessa época, houve essa movimentação toda e a cirurgia da mão perdeu seu status de especialidade médica. Houve, lógico, uma movimentação, hoje ela voltou a ser uma especialidade médica, porque se organizou um programa de residência em cirurgia da mão. E assim como em várias especialidades. Então, existem duas formas de alguém ser especialista nesse país. Ou ele é especialista através da Associação Médica Brasileira, que outorga às suas sociedades de especialidade o direito de examinar e obter o grau de título de especialista. Então, o TEOT hoje é o exame da AMB que titula alguém como ortopedista. Tá? Obviamente, durante os primeiros anos dessa fusão, a partir dessa comissão tripartite, houve uma aproximação tanto das sociedades de especialidade quanto com a Comissão Nacional de Residência Médica, e a maior parte dos serviços acabaram sendo credenciados tanto pelo MEC quanto pela SBOT. A mesma coisa acontece hoje na cirurgia da mão, que também tem um total de centros de especialização formado com a chancela MEC. Isso para vocês entenderem. Na verdade, quando você quer fazer uma alteração qualquer nos programas de residência médica, no fundo, você tem que trabalhar com essas três entidades. Muito bem, aí vamos ver como que é a estrutura do Ministério da Educação e Cultura. O Ministério da Educação e Cultura, ele tem uma secretaria especial que é o SESU. O SESU, ele comanda duas grandes vertentes, uma que é a residência multidisciplinar, que são as residências que são de áreas de saúde, mas não médicas. Tá? Então, enfermagem, fisioterapia está tentando emplacar alguma. Todas as áreas correlatas, elas têm conseguiram conquistar o status de residência multidisciplinar. Enquanto que existe a residência médica, que é comandada, por assim dizer, pela Comissão Nacional de Residência Médica. Muito bem, quem que é a Comissão Nacional de Residência Médica? Teoricamente, ela deveria congregar todas as COREMES do Brasil inteiro. Então, nós temos COREMES, que são as comissões de residências médicas de várias instituições. A maior delas, sem dúvida, é a da Faculdade de Medicina da USP,
que congregam o maior número de programas. Na verdade, todos os programas têm dentro da FM-USP. Entretanto, nós não temos assento na Comissão Nacional de Residência Médica. Essa sopinha de letras que está aí são as entidades que têm assento na Comissão Nacional de Residência Médica. Então, vocês veem que o governo tem, através do Ministério da Educação e Cultura, até alguns dias atrás, o professor Dioclésio Campos Júnior, que é o professor titular de pediatria da UNB, e depois vocês vamos entender até o porquê que ele ficou durante um tempo e ele está demissionário há algumas semanas. O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão de Trabalho e Educação, então é uma vertente do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é organizado em várias secretarias, tem a Secretaria de Atenção à Saúde, a Secretaria de Gestão de Trabalho e Educação. O CONAS e o CONASENS, que são duas entidades que congregam os secretários estaduais de saúde e os secretários municipais de saúde. Aí as entidades médicas, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, a ABEM, que é a Associação Brasileira de Escolas Médicas. É uma entidade que vocês, quem fez faculdade sabe bem que a ABEM é comandada por pessoas muito conhecidas aqui da gente, da faculdade, ela é gerida. A Federação Nacional dos Médicos, a Associação Nacional dos Médicos Residentes, hoje um ex-residente da casa, não daqui da ortopedia, mas da psiquiatria aqui da USP, é o presidente, que é o Arthur Danila, e a Federação Brasileira de Academias de Medicina. Então, essas são as entidades que têm assento. São 10 votos, a maioria do governo, e o voto de Minerva é da secretária executiva. Hoje é a doutora Rosana Leite de Mello, que é do Mato Grosso. Ela é a secretária executiva. Durante muitos anos foi o Antônio Carlos Lopes, durante um tempo depois foi a patroa, que comandaram essa secretaria. Muito bem, então isso daqui é o órgão que rege e diz que algum de vocês pode ser transferido ou qualquer outro tipo de legislação. Ou se você teve alguma gripe um pouco mais forte, e passou dos 15 dias, você vai ter que fazer um relatório lá para esse organismo aqui. Muito bem, isso tudo nós comandamos, aqui na Faculdade de Medicina, ela é comandada pela Coreme. Então, como que seria o organograma aqui na Faculdade de Medicina? O organograma, teríamos a diretoria, que comanda todos os órgãos que cuidam dessa pós-graduação. Aí tem parênteses aqui, que é a Coreme, obviamente, vai cuidar de tudo através dos programas de residência médica. Os programas são vinculados aos departamentos. A CCX, que cuida daquela daquele tipo de pós-graduação, que são a prática profissionalizante, os nossos R4, na maioria deles são da prática profissionalizante e estão nesse guarda-chuva da CCX. Também os médicos que fazem a complementação especializada, eles também vão fazer parte desse CCX. O CCX, na verdade, seria um braço da Universidade de São Paulo, dentro da Faculdade de Medicina, e que comanda esse tipo de pós-graduação sensulato. Existe um parênteses que é a EEP. O que é a EEP? É a Escola de Educação Permanente. A Escola de Educação Permanente é um órgão do Hospital das Clínicas, por isso que está em cinza, e que vai cuidar de alguns programas. Então, o programa, por exemplo, de PCPME. O que é PCPME? É o Programa de Especialização para Médicos Estrangeiros, tá? Vai ser comandado pela EEP. A EEP comandou, por exemplo, o Projeto Angola, que muitos de nós aqui já tivemos contatos com médicos residentes provenientes, aspas no residentes, provenientes desse Projeto Angola. E com isso eles fazem o treinamento.
E existe na Coreme uma comissão executiva, cuja presidente hoje é a Vera Koch, da pediatria, e que faz o comando de tudo. Muito bem. Indo aqui para o nosso departamento. No departamento de ortopedia e traumatologia, nós temos 4 programas vinculados. O programa óbvio de ortopedia e traumatologia, o programa de medicina esportiva, cujo supervisor é o Arnaldo Hernandes e o Pedrinelli, a cirurgia da mão, que é o Rames e eu, que como fazem essa supervisão, e a acupuntura. São 3 anos na ortopedia e traumatologia, 3 anos na medicina esportiva, sendo que um deles passa na clínica médica, por assim dizer, uma formação básica de clínica médica, e a cirurgia de mão, que exige um pré-requisito em ortopedia ou em cirurgia plástica, e que é um programa de 2 anos. São 4 vagas, e, por último, uma vaga para a residência de acupuntura, que é um programa de 2 anos também. Muito bem. O professor Olavo pediu para eu apresentar uma ideia. E eu, para apresentar essa ideia, eu vou recordar algumas ações que o programa de pediatria teve nos últimos anos. Eu coloquei aumento de vagas, mas não é aumento de vagas, é aumento de anos. O programa de residência médica de pediatria, recentemente, passou por um aumento. Ele era um programa de 2 anos e hoje é um programa de 3 anos. Como que foram as ações? A Sociedade Brasileira de Pediatria, na época, quem estava comandando a Sociedade Brasileira de Pediatria era o professor Dioclésio Campos de Mello, que vocês viram lá atrás, que estava até algumas semanas atrás na frente da SESU, da Secretaria Especial de Ensino Superior. Ele, na frente da Sociedade Brasileira de Pediatria, elaborou um arrazoado que justificava o aumento de número de anos da pediatria. Muito bem, é um tomo bem grande. Resumidamente, eles queriam dizer o seguinte, que o aumento de conhecimento da área de pediatria, com o desenvolvimento das suas múltiplas especialidades pediátricas, ou seja, várias atenções várias subespecialidades dentro da especialidade de pediatria. E a necessidade de formar especialistas com maior conhecimento e capacidade para atender melhor a população. Ou seja, não adiantava ser só um residente que fizesse uma formação muito básica. Você precisaria formar um profissional que tivesse uma capacidade. Qual foi a estratégia delineada pelo professor Dioclésio? Ele desenvolveu um projeto piloto em parceria com a professora Sandra Grisi, aqui da Universidade de São Paulo, que foi implantado em linhas gerais, primeiro aqui na Faculdade de Medicina da USP. Logo, várias outras universidades se manifestaram e aderiram a esse programa, desse projeto piloto, que seria o de formar um pediatra em 3 anos. Justificando com todas aquelas razões que foram listadas. Lógico, é um calhamaço enorme, mas a ideia geral foi a que eu passei para vocês. Passando de 2 para 3 anos em 2014, ou seja, agora está sendo formada a primeira turma de R3 de pediatria aqui da USP. Tá? E foi feita toda essa tramitação, foi feita uma série de avaliações pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E em dezembro de 2016, foi promulgado, foi editado no Diário Oficial. Isso que vocês estão vendo aí, tá não está bem legível porque é uma fotografia, no Diário Oficial, passando para 3 anos a formação do programas de residência médica em pediatria. Ou seja, aquilo que foi um projeto piloto formado aqui na USP de 3 anos, acabou resultando no aumento de número de vagas.